Fala, meus inflamados, tudo bem com vocês? Vocês estão com saudade do Clube do Livro? Olha só, deixa eu falar uma coisa. O Clube do Livro começou com lives e por vários motivos que eu vou falar outra hora, a gente está buscando um novo formato para ficar mais dinâmico. Por quê? Dinâmico. Porque às vezes a pessoa só quer uma indicação rápida de um livro e tal, mas eu gosto de ler determinadas pérolas que eu encontro nos livros. E hoje a gente vai fazer uma reflexão em cima desse livro, do Matt Fitzgerald. É um livro que eu li há uns 3 anos, tanto é que o meu tá aqui, tá meio velhinho, com a capa meio sujinha. Eu já deixei o Psicobiologia do Comportamento Alimentar, é o Clube do Livro 8, a gente tá no Clube do Livro episódio 9. E eu separei aqui um trecho muito interessante. Vocês vivem me pedindo indicação de livro e o escambau, e eu acho que mais do que indicar livro, é fazer um test drive. Então eu vou puxar aqui, deixa eu puxar o microfone um pouco para baixo para não ficar tão estourado o som. Eu vou, é legal que esse livro assim, ó, ele traz vários capítulos interessantes. Ele fala, eu vou colocar aqui, ó, dá um print aí você que quer pensar. São capítulos interessantes, tá? Mas ele se baseia basicamente numa crítica a esses cultos dietéticos que a gente tem, que é uma coisa que nós, da nutrição avançada, a gente bate muito nessa tecla, do nós versus eles, né? Isso acaba afastando as pessoas da alimentação saudável, muitas vezes. E eu vou puxar aqui, na página, o capítulo que eu vou ler aqui, um trechinho com vocês, é o capítulo 1, chama-se O Fruto Proibido. Eu vou lá na página 19. Olha o que ele vai falar que interessante. O culto moderno à alimentação saudável se constitui de inumeráveis subcultos que estão constantemente competindo para ver qual deles é superior ao outro, né? Então, eu não como carboidrato, olha como eu sou bom. Eu sou paleo, eu sou superior a você porque eu não me alimento, né? Entende? É isso que ele está falando. Que a gente utiliza do que a gente come para pertencer a esse culto e dizer, olha, dentro de um culto vai ter subcultos em que um vai competir pelo outro. Aí ele vai falar, o programa de recrutamento dos cultos à alimentação saudável consiste quase que inteiramente em convencer seguidores em potencial de que a dieta deles é a única maneira certa de comer para se obter saúde máxima. Os advogados de cada culto, olha que interessante, citam evidências científicas para embasar sua reivindicação de superioridade. É o que a gente vê, né? Aí eu vou mudar a página e eu vou lá para a página 20. Aí ele vai falar assim, olha, muitas dessas recomendações nos são familiares. Comer pelo menos 5 porções de frutas, legumes e verduras diariamente, comer grãos integrais em vez dos refinados, comer peixe pelo menos 2 vezes por semana, evitar bebidas açucaradas e por aí vai. Embora bem específicas, essas recomendações são amplas o suficiente para que 20 pessoas com 20 diferentes arranjos de preferências alimentares e orçamentos possam seguir as diretrizes fielmente, mesmo comendo de 20 maneiras diferentes, ao passo que os cultos à alimentação saudável exigem um grau de conformidade às suas regras bem maior. Eu vou traduzir. Aqui ele está falando assim, ó, as regras para uma alimentação saudável a gente já sabe. As regras para se comer bem a gente já sabe. Só que isso não gera culto. Imagine se alguém te pergunta assim, ó, me dá 10 dicas sobre alimentação saudável. Você consegue dar. Você consegue escrever num guardanapo. Tome bastante água, durma bem. Só que isso não gera culto. O que gera culto tem que haver uma cisão, tem que haver uma ruptura. Não. Aqui, pão aqui, não. É muito louco. E as pessoas, por que as pessoas procuram isso? Como que você explica? Eu não sei quem de vocês já passou por isso no consultório, mas eu já passei. Como você explica alguém que ama um pãozinho na chapa quentinho parar de comer para pertencer a um culto? Sabe, tipo,
chegar ao ponto... Tô com um negócio no meu olho aqui. Chegar a um ponto... E não é remela. Chegar a um ponto... A pessoa fala, eu amo isso, mas eu vou me livrar do meu amor em prol de uma racionalidade. O que faz uma pessoa chegar nesse ponto? Aí ele vai falar na página 21. Como é que os líderes dos cultos à alimentação saudável e seus seguidores acreditam que a maneira de comer deles é a única maneira certa? É uma pergunta aí, tá? É a única maneira certa quando as principais correntes da ciência nutricional dizem bastante enfaticamente que não existe esse tipo de coisa? Como que esses pastores da alimentação saudável, com perdão na palavra aos pastores bem intencionados, mas esses coaches, com perdão aos coaches bem intencionados, essas pessoas que lidam com multidões, esses influencers, esses blogueiros, como que essas pessoas, com todas as evidências científicas dizendo, olha, o ser humano evoluiu com uma diversidade, como que elas conseguem convencer as demais, né? A resposta curta é que as pessoas acreditam no que elas querem acreditar. A resposta completa é que as pessoas querem acreditar que uma determinada maneira de comer é a melhor maneira, porque isso dá a elas um senso de identidade e um sentimento de pertencer. É por isso que as pessoas ignoram determinadas diretrizes para pertencer a um culto dietético. Vou repetir. A resposta completa é que as pessoas querem acreditar que uma determinada maneira de comer é a melhor maneira, porque isso dá a elas um sentido, um senso de identidade e um sentimento de pertencer. Isso é obra daquele velho impulso humano não verbal de comer de acordo com as regras de um grupo especial, que às vezes é muito mais forte do que a nossa capacidade de raciocínio. Sentimento tribal. O que pode ser mais forte do que o impulso biológico de comer? O sentimento de pertencer a uma tribo, porque isso te protege de outras tribos. Embora todos os cultos à alimentação saudável se baseiem em preceitos falsos, a maioria deles é capaz de gerar os resultados que seus seguidores procuram. Você vai achar pessoas com resultados maravilhosos, com low carb, com paleo, com jejum intermitente, qualquer coisa. O que os faz tão efetivos não é a verdade dos preceitos que os fundamentam, mas o apelo especial ao instinto, ele abre aspas. Então, o que faz tão efetivo não é a verdade dos preceitos, mas o apelo ao, abre aspas, instinto de fazer parte de um culto dietético. É quase, numa linguagem junguiana, poderíamos chamar isso de algo arquetípico, né? Próprio da natureza humana. Comer de forma saudável não é fácil no mundo moderno. O impulso de dizer sim a comer por prazer é poderoso e entregar-se a esse impulso nunca foi tão fácil. A maioria das pessoas, na verdade, oferece uma resistência mínima a ele, a esse impulso de comer por prazer. É preciso um alto nível de motivação para nadar contra a corrente, dizendo não para comidas ruins e sim para comidas boas. Os cultos à alimentação saudável preenchem essa motivação apelando para um impulso oposto, o nosso desejo instintivo de pertencer a um grupo de pessoas definido por uma maneira de comer bem definida, rigorosa. Sensacional, né? Não é sensacional isso? Então veja, nós, enquanto seres humanos, evoluímos das mais de... A falácia paleo, a Christina Warner, que é tem um TED Talks dela, que é uma pesquisadora, uma paleontóloga biomolecular, ela diz, os nossos ancestrais comiam gramíneas. Os nossos ancestrais faziam algo parecido com pão. Então, tanto é que você escreve assim no YouTube, desbancando a Paleo Diet, Cristina, vai aparecer. Você vai entender. Então veja, a gente chegou onde chegou porque a gente tem uma diversidade genética para, se entrar carboidrato, a gente dá um jeito de viver, se entrar gordura, a gente dá um jeito de viver, se entrar proteína, a gente dá um jeito de viver.
Se a gente entrar em hipovitaminose, dependendo do tempo, a gente consegue viver bem até, tanto é que a gente pega pessoas que passaram anos com vitaminas baixas, daí a gente regula a pessoa, nossa, nem me lembrava como era ficar assim. Entende? Então, os cultos dietéticos, que são as tribos que a gente vê na dieta, na internet, tribos de dieta, degladiando entre si, eu acho que esse livro traz uma reflexão no seguinte sentido. Como que eu me posiciono enquanto profissional no meio desse rolê todo? Então, vou dar um exemplo aqui. O paciente chega para mim, isso até eu printei uma vez a conversa e postei no meu Insta. O paciente chega para mim e fala, Ney, quero fazer dieta com você. Aí eu prescrevo a dieta, mostro para a pessoa e a pessoa fala, não, mas eu acho melhor tirar um pouco esse carbo. Não é bom tirar um pouco o carboidrato? Eu falo, mas por quê? Não, porque uma vez eu fiz low carb e funcionou. Eu falo, não funcionou. Não funcionou sim, não funcionou. Como você sabe que não funcionou? Porque senão você não estava aqui. Para mim, dieta que funciona é uma dieta sustentável. Isso não quer dizer que algum momento ou outro, a gente não tenha que fazer restrição com a pessoa. Você entende? Mas a dieta, vamos pensar, fazer uma analogia com o treino. O cara começa com um personal trainer. O personal vai aos pouquinhos pegando o jeito do aluno. Ele não vai pôr o cara para agachar com 100 quilos já no primeiro dia de aula. Então, a dieta é isso. Dieta é você pegando o jeito do paciente, você ir, arrumando a casa aos poucos. Quando você faz uma faxina em casa, você começa por cima e vai descendo, né? Se tem uma casa de mais do que um andar, senão você começa de um cômodo para outro, você começa com uma lógica. Então eu vejo que o nosso defeito, além dessa questão do tribalismo, eu não sei se é um defeito também, é uma característica nossa, não vamos atribuir isso a algo bom ou ruim, é uma característica nossa, o tribalismo. A gente começa a fazer crossfit e compra meião, a gente começa a correr, começa a se comportar como corredor, a gente começa a meditar e compra uma estatuazinha de Buda. A gente é assim. Só que esse tribalismo, ele, na minha reflexão, tá? Me perdoe se eu estiver viajando na maionese, mas esse tribalismo, ele se junta com a sociedade do fast food. Não só da comida, mas do querer tudo rápido e para ontem. E cara, a sua célula não é um papo paleo. A sua célula é ancestral. Que o papo paleo faz o papo, não esse papo aqui, o papo. Ele faz uma analogia errada. Mas a ideia de que a sua célula, ela traz coisas ancestrais, ela sabe fazer várias coisas. E ela tem o tempo dela. É isso que eu quero dizer com sociedade fast food. Talvez a saída para isso tudo é a gente recuperar a conexão do paciente com o ato de alimentar-se, não só com um tipo de comida. Porque se entregar para o outro extremo também não é a saída. Inclusive, agora falando isso, eu lembrei, tem uma... Deixa eu achar aqui. Eu espero que você esteja me assistindo, não esteja com pressa, porque eu não tô afim de editar esse vídeo, tá? Tá sendo tudo na raça. A não ser que a Luna comece a latir aqui. A Luna tá aqui embaixo. Se ela começar a latir, aí eu vou ter que editar. Mas eu não queria editar. Ele tem um... Olha só. Página 17. Existem 2 subcultos no culto dos que comem por prazer. Ele vai falar das pessoas cuja intenção é só comer por prazer. Né? Então temos a visão nutricêntrica, que a gente já aprendeu nos outros episódios do Clube do Livro, do nutricionismo. É ruim fazer isso aqui para lá. Do George Screenings. Né? E tem os cultos que comem por prazer. Ele fala, existem duas tribos que comem por prazer. Os que idolatram a tríade sal, açúcar, gordura e os gourmet. Né? Então a gente tem 2 extremos. A galera do sal, açúcar e gordura, que quer aquele choque no paladar. E tem a galera gourmet. Né? Ele fala isso. Que são adeptos de comidas mais sofisticadas. É interessante notar que os que comem por prazer de ambos os grupos, página 18, tendem a comer mais ou menos da mesma maneira que seus pais faziam. O grupo a que uma pessoa pertence define o seu paladar
mais do que o paladar de uma pessoa define o grupo a que ela pertence. Por que será que eu sublinhei isso daí? O grupo a que uma pessoa pertence define o seu paladar mais do que o paladar de uma pessoa define o grupo que ela pertence. Faz sentido, lógico, né? O meio que a gente é educado define o nosso paladar. E é muito difícil sair dessa bolha. Então a gente tem também esse culto por comer por sabor, o que, no meu ver, faz sentido, porque a comida faz parte, o alimentar-se é do nosso sistema hedônico, o prazer. E maravilha! A questão é, como que eu direciono a minha fome? Porque ir para o lado de comer porcaria, uma vez um amigo meu me falou assim, nossa, mas você fala tanto contra o terrorismo alimentar, mas você fala mal dos ultraprocessados, isso não é terrorismo alimentar? Eu falo, não, isso é saúde pública, isso é meu doutorado. Porque ali não tem nada para nutrir as pessoas, tem para fazer os acionistas das empresas ganhar dinheiro. Eu sei porque eu tenho ações. Né? Então, tipo assim, a ideia ali é outra. E tudo bem, tudo bem. Ah, puta, hoje eu tô muito afim de comer um salgadinho. Tudo bem, faça consciente isso. Por isso que eu falei, às vezes, talvez a nossa solução aqui seja buscar entender mais a relação do paciente, e por isso a nutrição comportamental anda tão em voga, né? Entender a relação do paciente com a comida e as motivações que o levam para buscar essa comida. E nesse ponto, o dogma, para a gente amarrar aqui e finalizar pensando no livro, o dogma só vai escurecer. O dogma só diminui o senso crítico, o paciente não se conhece, ele só espelha o comportamento daquela tribo. E é isso que a gente não quer enquanto nutricionistas. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse formato do Clube do Livro. Né? Tem um episódio anterior, dá uma olhadinha, falando sobre Psicobiologia da Memória, que é um outro livro interessante, e várias edições do Nutricionismo do George Screenes. Eu consegui fazer sem corte isso, tá, gente? Então, um beijo no coração de vocês, me conte se vocês gostaram, se inscrevam no canal aqui e, por favor, fiquem atentos no meu Instagram, @neifilipef, para mais coisas relacionadas a cursos meus. Tchau, até a próxima.